Quantos ultrassons são necessários durante uma gestação? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito aqui na clínica, principalmente quando a pessoa está iniciando um pré-natal, está chegando para fazer aquele primeiro exame de ultrassom, e ela sempre pergunta, quantos ultrassons eu preciso fazer? É uma pergunta que depende muito, depende se é uma gestação de um bebê, depende se é uma gestação gemelar, depende se é uma gestação de alto risco, se a paciente tem alguma comorbidade, seja uma diabetes, trombofilia, etc. Depende muito. Quando a gente fala numa gestação normal, o ideal, vamos pensar num pré-natal ideal, o ideal seria o quê? Um ultrassom por mês. Nossa, mas é muito ultrassom. Um ultrassom por mês? Calma que eu vou explicar. É uma gestação normal, que está seguindo sem alto risco, que está indo tranquilamente. Por que precisaria de um ultrassom por mês? A obstetrícia é uma coisa que eu ouço muito, principalmente do Dr. Carlos, que obstetrícia é uma caixinha de surpresas. Pode mudar de um dia para o outro. Você pode hoje vir fazer um exame e daqui a 2, 3 meses fazer outro exame que está completamente diferente, ou você pode vir hoje fazer um exame daqui a uma semana e já ter também alguma coisa alterada, alguma coisa diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um caso de uma paciente que veio fazer o exame em um mês, voltou um mês depois para fazer um exame e era uma gestação gemelar, tá? Esqueci desse detalhe. E um dos bebês estava muito pequenininho, estava com, não lembro se era um duto venoso alterado, não lembro exatamente o que era, mas um dos bebês estava com uma alteração. Se não houvesse sido feita essa ultrassonografia, se essa ultrassonografia de um mês não tivesse sido feita, poderia ter tido uma surpresa muito desagradável. Sendo que uma gestação gemelar, a gente é até mais ultrassom, geralmente, do que uma gestação de um bebê, de um feto único. Porque o que acontece? Por exemplo, você fez o morfológico do primeiro trimestre, você vai deixar para fazer só o morfológico do segundo trimestre. Se a gente for pensar no morfológico do primeiro trimestre com 12 semanas, do segundo trimestre você vai fazer lá pelas 24 semanas, são pelo menos aí 2 meses, entre um e outro. 2 meses, muita coisa pode acontecer. Nós já tivemos casos de paciente que veio fazer o morfos primeiro, lá pelas 16, 17 semanas veio fazer um obstétrico, para fazer o acompanhamento, que aí seria realmente um por mês mais ou menos, e justamente nesse obstétrico, que é, geralmente a mãe e a família pensa, é para ver sexo. Não é para ver sexo, tá bom? Não é só para isso. Nesse ultrassom com 16, 17 semanas, se descobriu uma malformação, que não dava ainda para ser vista no morfológico do primeiro trimestre. Então, descobrindo essa malformação, a gente consegue encaminhar para um centro de referência. Muitas vezes é uma alteração que precisa de uma cirurgia intraútero, ou que precisa de um acompanhamento mais especializado no centro de referência, que, por exemplo, vai precisar de uma cirurgia assim que nascer. Então, tudo isso é importante para a gente fazer esse acompanhamento. Então, essa é a importância de você não deixar passar muito tempo de um ultrassom para o outro. Por isso que a gente fala que o ideal seria um ultrassom por mês.